É com muita alegria que realizamos este vídeo comemorativo dos 70 anos da RAUSP. Afinal de contas, 70 anos para uma revista de administração é um evento raro. A RAUSP hoje, além de ser o mais antigo, é um dos mais renomados periódicos de administração do Brasil. Em sua primeira fase, de 1947 a 1966, tinha como principal objetivo divulgar os trabalhos técnicos e científicos realizados pelos professores da FEA. Após essa fase, a revista foi interrompida por 10 anos em decorrência da reforma universitária. Mas, em 1977, o professor Sérgio Batista Zaccarelli, numa atitude visionária, reinicia a revista de administração sob uma nova estrutura e maior periodicidade. Em suas palavras, editadas no volume de reinauguração, faz-se necessárias pelas próprias finalidades da revista, como meio de divulgação, publicar as pesquisas desenvolvidas na área de administração, disseminando os conhecimentos assim acumulados. É com enorme satisfação que vamos trazer um pouquinho da sua história por meio da fala dos seus editores-chefes. Talvez antes de falar sobre a revista, vale a pena colocá-la no contexto. Quando ela começou com Mário Wagner, a faculdade era toda ela constituída de professores que eram autodidatas. Nenhum dos professores eram profissionais formados, digamos, na academia e com tradição. A revista, no fundo, era para divulgar conhecimentos de administração, mas ela tinha muito mais artigos de economia. Era uma revista primitiva, impressa praticamente em mimeógrafo. Ela reunia alguns trabalhos muito simples, produzidos pelos professores da escola, alguns até muito interessantes, inclusive. Não tinha periodicidade exata, era o início de uma coisa importante, e que ela se transformou realmente em uma coisa importante. Trabalhei na revista de administração em 1976 e 1977. Oficialmente eu não era editor da revista. Eu fui convidado pelo editor, que era o professor Sérgio Zaccarelli, para ser uma espécie de assistente que fosse responsável por executar a tarefa de recolocar a revista em publicação. Naquela época nós estávamos sob governo militar e para a publicação de uma revista mesmo acadêmica nós tínhamos que ter autorização da censura federal. Obviamente que a outra tarefa foi apoiar o professor Zaccarelli na montagem dos conselhos editorial e técnico. Eu ainda acompanhei a publicação de 2 números fisicamente, até eu sair da revista em 77, quando eu saí do país para fazer doutorado e transferi o trabalho da revista para o professor José Augusto Gualhardi. Como o professor São Vicente estava saindo para o doutorado nos Estados Unidos, eu fui convidado para substituí-lo. E naquela época o grande desafio era que uma revista ela não fosse interrompida por 3 números, né, seguidos. E aí nós conseguimos realmente, com o apoio já da Fundação Estudo de Administração, recursos para poder imprimir a revista e levar adiante todo o projeto. Nós instituímos uma pessoa para buscar recursos através de propaganda para poder ajudar a financiar o desenvolvimento da revista. Nessa época formou-se então o conselho editorial e depois em seguida o conselho técnico, que era formado por professores aqui da faculdade, e aí a revista embalou e não teve mais interrupção. A história da minha passagem na editoria da revista de administração da USP já tem mais de 30 anos, mas eu tenho uma recordação muito viva de que em 83 eu era aluno aqui do programa de doutoramento e o professor Zaccarelli então fez uma espécie assim de licitação e algumas pessoas se candidataram, eu fui uma delas
E o professor Zaccarelli, então, me escolheu para ser o editor da revista por um período. Não havia essa ênfase na publicação de artigos que há hoje. Então, era muito difícil conseguir colaboração para manter a revista em pé. Correndo atrás de colaboração, nós inventamos algumas coisas, do tipo fazer mesas redondas com um determinado tema e publicar os resultados, transcrever os resultados do debate e publicá-los. Quando na década de final de 80 começa um período de 10 anos de edição que contou com a colaboração de profissionais de grande valor, a dona Hermínia certamente é uma pessoa que deve ser sempre lembrada, ela é responsável pela dimensão editorial, mas o corpo editorial incluía um conselho já de representação nacional. Esse conselho passou a dar então uma dimensão nacional para a revista. O grande desafio, evidentemente, numa época pré-digitalização, era, obviamente, obter os artigos, revisar os artigos, prepará-los e ter a preocupação já da tradução para outros idiomas, de tal forma que a revista passasse a ter uma dimensão internacional. Esse período, que vai se encerrar em 97, com a colaboração da Maria Teresa Leme Fleury, vai ocorrer a partir de outubro de 1997, quando no dia 7 de outubro se realiza uma mesa da revista de administração da USP com a Harvard Business Review. Foi uma mesa publicada depois no último número de 97, que já demonstrava a vocação da revista para a internacionalização. E essa mesa redonda sinalizou para direções que os editores que sucederam à gestão vão então dar sequência a isso ao longo de várias décadas. Eu tive a satisfação de ser inicialmente coeditora, depois de 98 a 2000, mais 3 anos como editora da revista. Foi um momento que a gente fez uma série de mudanças administrativas, fizemos uma série de reestruturações internas e também em termos da relação com os nossos professores e pesquisadores, em termos de criar uma cultura de avaliação, de melhoria de qualidade, de relevância, de rigor nos artigos que eram publicados pela revista. Participamos das discussões na FAPESP sobre o Cielo, o que seria ter todos os artigos abertos a comunidades científicas, enfim, um momento em que as nossas revistas, e eu acho que a RAUSP foi extremamente pioneira e liderou mesmo, se eu posso dizer, esse processo de melhorar a qualidade e colocar a revista em outro patamar. A produção acadêmica do país, obviamente, se beneficiando com isso. Mas, paradoxalmente, os temas que aparecem nas revistas da época que eu fui editora são temas que continuam em pauta extremamente atuais. O tipo reforma do Estado, reforma política, uma série de reformas e mudanças estruturais no país. Como é que as nossas revistas têm que estar alinhadas com os mais altos padrões de qualidade internacionais, mas, ao mesmo tempo, sendo um local, sendo um espaço para esse debate, para se trazer as perguntas, as questões, as opiniões, as contribuições relevantes da academia, dos pesquisadores, para se pensar as grandes questões nacionais. Eu tive o prazer de atuar junto à equipe, a valorosa equipe da RAUSP, entre os anos de 2000 e 2004. E nesse período, eu diria assim que houve algumas coisas, alguns avanços que nós pudemos apoiar ou iniciar uma ação que terá se concretizado em outras gestões. Uma delas foi a nossa aproximação com os sistemas, como foi o caso do Cielo,
de classificação das revistas, isso que hoje é uma necessidade. Na época, nós demos os primeiros passos para caminhar nessa direção, o que implica em grandes mudanças na própria gestão interna, nas rotinas internas da revista. Um segundo debate que, se não concretizamos, pelo menos nós abrimos o debate pela primeira vez nesse período, foi o tema da aceitação de textos de submissões em inglês. Algo que na época causou um certo debate internamente na revista, mas ao longo do tempo fomos ganhando e hoje isso é mais do que benquisto, aliás, é um fator positivo para a avaliação das revistas científicas. E um terceiro ponto que talvez tenha sido o mais importante foi termos migrado do tratamento das submissões dos artigos de uma forma manual para a adoção de um sistema que permitiu uma agilização das submissões, das avaliações e da relação entre a revista e os autores. Para mim, ter atuado junto à equipe muito valorosa de profissionais da revista foi uma lição acadêmica que eu tenho muito orgulho de ter cumprido. É uma satisfação compartilhar com os colegas, com alunos, com ex-alunos, esse aniversário da RAUSP, né? Nós temos um orgulho muito grande em tê-la como uma das melhores revistas acadêmicas do país. Eu tive o privilégio de participar como editora da RAUSP dos anos de 2004 a 2006, e como todos os meus colegas, na minha gestão eu procurei trazer mudanças, trazer aperfeiçoamentos que fizessem a revista ganhar novos patamares como uma autoridade em publicação acadêmica. Eu lembro de ter batalhado muito para trazer para o nosso conselho pessoas que fossem de fora. Eu acho muito importante que qualquer conselho, para exercer uma boa governança, ele seja um grupo de pessoas que tenham as competências para orientar o editor no sentido de melhorias contínuas, de aperfeiçoamento contínuo. Então eu lembro de ter trazido pessoas do exterior, como o professor Jane Austen, como jornalistas, gente que tem uma atuação diferente da publicação acadêmica, mas que poderia nos abrir os olhos para determinados erros, para determinados vícios e principalmente nos estimular para inovarmos também com os textos acadêmicos. Eu gostaria de dar um pequeno depoimento sobre a minha participação enquanto editor da RAUSP. Eu permaneci nesse posto, um honroso posto, entre julho de 2007 até setembro de 2008. E foi uma satisfação, durante esse curto período, poder fazer com que a nossa revista RAUSP tornasse uma revista online. E, além disso, nós tivemos também a oportunidade de colocar todos os artigos da revista no site da RAUSP. Agora, atualmente, como diretor da FEA, eu tenho a oportunidade de desejar que a RAUSP continue da mesma forma como ela foi até agora, líder no campo da administração, que ela permaneça com essa liderança e conquistando os mais altos níveis de classificação, tanto na CAPES quanto em rankings internacionais. Estar presente por 70 anos é um feito memorável para uma revista acadêmica. É uma construção coletiva de autores, avaliadores, editores, patrocinadores. Poder participar dessa trajetória, primeiro como autor, avaliador e nos últimos 8 anos como editor, foi para mim um grande privilégio. Os resultados desse período são bastante visíveis. A publicação regular, trimestral, de centenas de artigos, a evolução da revista nos rankings da CAPES, a inserção da revista em indexadores nacionais e internacionais como Cielo e Redalic, a disponibilização da revista em acesso livre na internet e, por fim, a transição para a internacionalização através da publicação da RAUSP em inglês
e o seu ingresso no repositório internacional Science Direct. Apesar do forte impacto dessas mudanças, as transições ocorreram sem maiores sobressaltos, o que também é um mérito da nossa equipe de apoio, as secretárias Celeste e Sônia. Hoje, a RAUSP continua perseguindo o objetivo de disseminar conhecimentos, só que agora no âmbito internacional. A opção pela publicação de seus artigos em língua inglesa busca divulgar as pesquisas realizadas no Brasil para a comunidade internacional. Mais do que nunca, não podemos esquecer que o seu sucesso se deve a todos os gestores que por ela passaram.